Transição capilar. E este é o nosso tema de hoje. Vocês podem ter visto muita gente falar sobre transição capilar, mas de fato, quando a transição capilar é necessária? É sobre isso que eu irei falar com vocês. No período de 6 anos, eu passei por 2 transições capilares por 2 motivos diferentes, e eu vou explicar para vocês quando a transição capilar é necessária por motivos de saúde do cabelo. E existem 2 motivos que são irreversíveis para o seu cabelo e que você vai realmente fazer a transição capilar. Ela vai ser indispensável e necessária, porque aquele cabelo já não tem estrutura para se manter forte e saudável. O primeiro motivo onde é indispensável a transição capilar. Esse primeiro motivo é quando se rompem as pontes de ligação do nosso fio. As pontes de ligação, que são as pontes de enxofre, carbono e salina, é o que define o formato do fio, se ele é liso, se ele é encaracolado. Quando essas pontes se rompem de maneira irreversível, não tem como você retornar ao formato natural do seu cabelo. Essas pontes podem se romper de forma temporária e de forma definitiva. Quando isso acontece de forma definitiva, você não tem como voltar ao formato original dos seus cabelos. Então, para que isso aconteça, para você ter novamente o formato natural dos seus cabelos, você vai precisar passar pela transição capilar. E quando isso acontece? Quando as pontes de ligação são rompidas. As pontes de ligação são rompidas através de alisamentos definitivos e também por fonte de calor. O excesso de fonte de calor, principalmente a chapinha, pode romper as pontes de ligação do seu cabelo e o seu cabelo perder o formato original, esse formato encaracolado definitivamente. Então, não é só através do alisamento definitivo que essas pontes de ligação são rompidas. A fonte de calor e também o excesso do sulfato. Se você usar shampoo detox com frequência, um shampoo com a carga de sulfato muito alta, você pode romper as pontes de ligação do seu cabelo e perder o formato natural do seu cabelo. E não vá fazer detox no seu cabelo, não vá usar chapinha frequente achando que você vai alisar o seu cabelo de uma maneira saudável, muito pelo contrário. Se as pontes de ligação foram rompidas por excesso de calor e por excesso de sulfato, saibam que a estrutura do seu fio também vai estar fraca e danificada, e isso pode causar muitos prejuízos para o seu cabelo. O seu cabelo provavelmente não vai estar saudável e você vai precisar fazer a transição capilar. Então, o primeiro motivo da transição capilar é a quebra das pontes de ligação do cabelo, onde as pontes de ligação podem ser quebradas de forma temporária ou definitiva. E os motivos pelos quais essas pontes são quebradas de forma definitiva são alisamentos definitivos, excesso de fonte de calor, como chapinha principalmente, e excesso de sulfato, como, por exemplo, excesso de shampoo detox nos seus cabelos. Esses são os 3 principais motivos pelos quais essas pontes de ligação do cabelo são rompidas, são quebradas, você perde o formato original do cabelo e, para recuperá-lo, só a transição capilar. Segundo motivo que você realmente precisa fazer a transição capilar é quando existe uma porosidade irreversível. E o que é uma porosidade irreversível? Vou explicar para vocês. Quando a cutícula do nosso cabelo não está muito selada, não está bem seladinha, o cabelo ele fica poroso, ok? Eu vou tentar colocar uma foto para vocês aqui. Existe a porosidade reversível e a porosidade irreversível. No caso da porosidade reversível, você pode usar máscaras acidificantes para poder selar bem essa cutícula. Inclusive, o nosso kit do projeto Cabelo na Cintura, ele tem um pH que sela bastante a cutícula e trata bem essa porosidade. Vocês que não conhecem, nós temos uma linha aqui do projeto Cabelo na Cintura. Eu vou colocar aqui o link na descrição para vocês conhecê-la, tá? Então, essa linha, ela controla essa porosidade, sela a cutícula para que você tenha um cabelo saudável. Nessa porosidade reversível, a gente consegue tratar. Quando a porosidade é irreversível, a cutícula está muito, muito, muito aberta. Essa porosidade irreversível, você não consegue ter o selamento da cutícula. Quando isso acontece, você pode até perder cutícula do seu fio. Então, meninas, a cutícula, ela pode ser desgastada, ela pode ser perdida. Quando há um grau de porosidade extrema, você pode perder cutícula, então é aquele cabelo que vai ficar sempre opaco,
Por mais que você trate e hidrate com os melhores produtos, ele não vai ter brilho, ele não vai demonstrar ser um cabelo saudável, sempre aquele cabelo opaco, sempre aquele cabelo sem vida. Nesses casos, meninas, é irreversível, não tenho como tratar este cabelo. Ele gradativamente vai perder massa, porque ele está desprotegido e, consequentemente, ele vai partir. Mais cedo ou mais tarde, ele vai partir. Então, quando é que eu perco cutícula do cabelo? Quando é que eu tenho um grau de porosidade irreversível? Quando você usa químicas muito alcalinas. O que são químicas muito alcalinas? Aquelas químicas que abrem extremamente as escamas. Você não consegue selar de maneira eficaz. Você não trata o cabelo de maneira correta, as escamas não selam e o cabelo fica poroso num grau extremo onde você não consegue mais tratá-lo. Então, químicas alcalinas são como, por exemplo, a descoloração, é uma química bem alcalina, cabelo loiro tem esse problema com porosidade, então muito cuidado, você que tem o cabelo loiro, possa ser que você tenha ali um grau de porosidade irreversível, onde você vai perder cutícula, consequentemente perder massa e o cabelo vai partir. Nesses casos, também é indicado a transição capilar. Veja, a pessoa não tem um alisamento, ela tem até o formato natural do cabelo, mas ela tem que fazer uma transição capilar porque ela tem uma porosidade excessiva, com perda de cutícula, perda de massa, ela vai ter que fazer a transição capilar para tirar toda aquela química, tirar aquele cabelo alcalino para que o cabelo possa recuperar e voltar a ser um cabelo saudável. Eu já fiz a transição capilar por quebra das pontes de ligação do cabelo, o cabelo estava sem o formato natural dele, então eu precisei fazer a transição capilar para retirar aquela química que estava alisando o meu cabelo e também precisei fazer transição capilar por porosidade irreversível, perda de cutícula e perda de massa capilar. Isso porque eu tinha um cabelo muito alcalino, então esse cabelo ele tinha perdido cutícula, perdido massa. Qualquer produto mais ácido ou mais alcalino que eu passava no meu cabelo, ele acabava partindo. Então eu tive que fazer a transição dessa química, inclusive essa segunda transição, que é a transição da química alcalina, eu ainda não completei. Eu escureci o meu cabelo em agosto do ano passado. E aí, meninas, eu estou cortando as pontas do cabelo gradativamente para sair toda essa química alcalina que eu não vejo, mas eu sei que nas pontas ela ainda está aqui. Então, essa parte das pontas do meu cabelo ainda é uma parte alcalina, onde eu preciso cortar gradativamente para poder retirar aos poucos. Então, meu cabelo hoje, ele já passou por duas transições capilares. A primeira transição foi a transição para poder recuperar o formato natural do fio. Ela já foi conclusa. E a segunda transição capilar é a transição para poder retirar a porosidade excessiva do cabelo, onde boa parte do meu cabelo já não tinha mais cutícula por causa do excesso de química alcalina. E essa segunda transição eu ainda estou finalizando. Por baixo dessa tinta escura ainda existe a parte alcalina do cabelo, onde a gente está tentando retirá-la gradativamente. Então, esses são os dois principais motivos para você fazer transição capilar. E a transição capilar, meninas, não é apenas uma questão estética do seu cabelo, é uma questão de saúde, porque como vocês podem ver, o cabelo que quebra as pontes de ligação não é um cabelo saudável, não é um cabelo que está saudável. E o cabelo que tem a porosidade excessiva, a porosidade irreversível, ele perde escamas, então ele perde massa, e consequentemente vai ser um cabelo quebradiço, e você vai precisar fazer a transição capilar para retirar aquela química alcalina. Então, meninas, existem esses dois motivos pelos quais é indispensável a transição capilar. Espero que vocês tenham entendido e gostado aqui desse vídeo. Eu tô mostrando para vocês o resultado aqui das minhas transições. Estou quase acabando aqui a minha segunda transição para retirar ainda aquela antiga tinta loira do cabelo, que provavelmente já deve estar por aqui, ó. Nesses últimos 4 dedinhos aqui, e gradativamente eu vou cortando para poder fazer essa transição completa. O meu cabelo natural, ele chega um pouco acima do seio, tá? Quando ele tá escovado, ele vem aqui para baixo do seio, então mais ou menos aqui, ó, meninas. Quando ele tá escovado, ele vem aqui, ó, para baixo do seio. E esse é o tamanho do meu cabelo depois de 2 transições capilares em 6 anos, tá? E não é fácil fazer transição capilar, é uma coisa demorada, é bem difícil, é cansativo, às vezes dá vontade de desistir. Mas se mantenham firme e forte, porque ter um cabelo saudável é o mais importante. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.
mais!